Olá, meu nome é Caroline e eu vou fazer o seminário do capítulo 28. A seção que eu peguei é a seção 6, que é sobre uma partícula carregada em um movimento elétrico. Se uma partícula se move ao longo de uma circunferência com velocidade constante, podemos ter certeza de que a força que age sobre a partícula tem módulo constante e aponta para o centro da circunferência, mantendo-se perpendicular à velocidade da partícula. O que acontece aqui nessa seção, né? Se a gente pegar um barbante e colocar uma pedra na ponta e ficar rodando esse barbante, o vetor dessa pedra vai sempre apontar para o centro. Então, a questão desse capítulo é que nós estamos interessados em determinar os parâmetros que caracteriza esse movimento circular, no caso dos elétrons ou de qualquer outra partícula de carga Q e massa m, que se mova com uma velocidade v perpendicular ao campo magnético uniforme do vetor, que a gente vai entender tudo isso mais para frente. O módulo da força que age sobre a partícula é o módulo da carga vezes o vetor de B. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, aplicada ao movimento circular, a gente tem essas duas equações abaixo, que vocês podem ver que a força é igual a massa vezes a razão entre a velocidade ao quadrado sobre o raio, e o módulo da carga versus o vetor de B, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Em seguida, eu coloquei as fórmulas mais importantes desse capítulo, que são a do raio da trajetória circular, do período, da frequência e da frequência angular do movimento. A fórmula do raio da trajetória circular vai ser uma das mais importantes, tanto que você vai ver que eu vou falar bastante durante a continuação desse vídeo, porque ela vai estar inserida em vários outros exercícios, porque é uma fórmula realmente de bastante significância. O que a gente pode deduzir a partir dessas fórmulas é que se a velocidade for muito menor que a velocidade da luz, as grandezas do período, frequência e da frequência angular, elas não vão depender da velocidade da partícula. O que a gente tem por lei é que as partículas velozes se movem em círculos grandes, enquanto que as pequenas, as lentas, se movem em círculos pequenos. E se todas as partículas com a mesma razão entre carga e massa levam o mesmo tempo, ou seja, o mesmo período, para completar uma revolução inteira. Se a velocidade de uma partícula carregada tem um componente paralela ao campo magnético uniforme, a partícula descreve uma trajetória helicoidal, cujo eixo é a direção do campo. O raio da hélice é a grandeza que toma o lugar de Vzinho na equação anterior, aquela do raio que eu acabei de mostrar. E o Vzinho ele é determinado pela componente perpendicular, que é exatamente o que está mostrando aí no slide. Na presença de um campo magnético não uniforme, uma partícula carregada tende a se mover em espiral. Nos desenhos desse capítulo, a gente entende que quanto menor o espaçamento das linhas, mais intenso a partícula será refletida de volta para o centro da região. Quando essa partícula ela é refletida nas duas extremidades, dizemos que ela está aprisionada em uma garrafa magnética. O que acontece? Elétrons e prótons são aprisionados dessa forma pelo campo magnético terrestre, o que forma o cinturão de radiação de Van Allen, que é esse gifzinho que eu estou mostrando aí, tá bom? Eles são situados muito acima da atmosfera da Terra, entre os polos geomagnéticos norte e sul. As partículas percorrem em apenas alguns segundos a distância entre os polos antes de serem refletidas na direção oposta. Quando há uma erupção solar, injeta elétrons e prótons adicionais ao cinturão de radiação um campo elétrico que é produzido na região onde os elétrons normalmente são refletidos. Esse campo ele elimina a reflexão e permite que os elétrons penetrem na atmosfera, que colidem com átomos e moléculas do ar, o que faz emitir luz. É esta luz que constitui a aurora, no caso, as auroras boreais, que é uma cortina luminosa observada a uma altitude da ordem. Isso.
A figura mostra as trajetórias circulares de duas partículas que se movem com a mesma velocidade na presença de um campo magnético uniforme B, dirigido para dentro do papel. Uma partícula é um próton e a outra é um elétron, que possui uma massa muito menor. Letra A. Qual das partículas descreve a circunferência menor? E B. Essa partícula se move no sentido horário ou no sentido anti-horário? Bom, o que temos aqui? Duas partículas, certo? Próton e elétron, que se movem na mesma velocidade em um campo magnético que entra dentro do papel. A figura nos deu dois raios e o elétron tem uma massa muito menor que o próton. Para responder à primeira pergunta, a gente vai usar a fórmula do raio da trajetória. Como V e B são os mesmos para as duas partículas e o raio ele é dependente da razão entre massa e carga, e sabendo também que a massa do próton é muito menor que a do elétron, o módulo da carga ele é igual para os dois. Então, o elétron ele vai ter um raio menor do que o próton, porque a massa dele é menor, ok? Então, a partícula que descreve a circunferência menor, que é aquela que está ali no meiozinho, é a do elétron. Na B, ele pergunta se a partícula se move no sentido horário ou anti-horário. E para determinar esse sentido, a gente vai usar a regra da mão direita, certo? Então, como esse campo magnético está entrando no papel, os nossos dedos vão estar indo em direção dentro do papel. A carga negativa vai ser o movimento oposto à palma da nossa mão, tá? Então, aplicando a regra da mão direita para uma carga positiva, né? Só relembrando, o dedão vai ser a direção da velocidade, os nossos dedos é a direção do campo, que vai estar para dentro, e a palma vai ser a força magnética. Então, aplicando a regra da mão direita para um próton, a força faria girar no sentido anti-horário. Como a gente está se tratando de um elétron, tem que ser o sentido oposto. Então, o elétron está girando no sentido horário. Também o exemplo 28.3. A figura ao lado ilustra o princípio de funcionamento de um espectrômetro de massa, que pode ser usado para medir a massa de íons. Um íon de massa M e carga Q é produzido na fonte S e acelerado pelo campo elétrico associado a uma diferença de potencial Vzão. O íon entra em uma câmara de separação na qual existe um campo magnético uniforme B perpendicular à sua trajetória. O campo faz com que o íon descreva uma trajetória semicircular antes de atingir um detector situado na superfície interior da câmara. Suponha que B é igual a 80 mil metros e o Vzão seja igual a 1000. E os íons de carga Q é positivo 1,60 vezes 10 elevado a menos 19 graus. Atinge um detector em um ponto situado a uma distância x de 1,62 metros do ponto de entrada na câmara. Qual é a massa m dos íons em unidade de massa atômica? Bom, como o campo magnético faz com que o íon descreva uma trajetória circular, a gente pode relacionar a massa m do íon ao raio r da trajetória através daquela equação do raio. De acordo com a figura ao lado, a gente tem que o raio é igual à razão de x sobre 2 e podemos também conhecer o módulo de B do campo magnético. Mas a gente não conhece a velocidade V dos íons, depois que são acelerados pela diferença potencial Vzinho. Então, para a gente poder fazer uma relação entre Vzinho e Vzão, a gente vai usar o fato de que a energia mecânica ela é conservada durante a aceleração. Relembrando, a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia interna. Então, vamos começar fazendo o cálculo da velocidade. Quando o íon deixa a fonte, a energia cinética ela é aproximadamente zero. Quando ela vai entrar na câmara, ela aumenta meio da multiplicação da massa vezes o volume ao quadrado, certo? Além disso, durante a aceleração do íon positivo, ele sofre uma variação de potencial elétrico de menos Vzão.
Como o íon possui uma carga positiva Q, a variação de energia potencial é menos Q Vzão. Então, de acordo com a lei da conservação da energia mecânica, a gente pode seguir os cálculos e isolar o nosso Vzinho para ser a raiz quadrada da razão de 2Q Vzão sobre M. Para calcular a massa, a gente vai substituir o Vzinho pelo valor na equação do raio. A gente faz ali a nossa conta matemática, a gente isola o B, substitui os valores que temos e então podemos conhecer o valor de M. No exemplo 28.4, um elétron com energia cinética de 22.5 volts penetra em uma região onde existe um campo magnético B de módulo 4,55 vezes 10 a menos 4. O ângulo entre a direção de B e a direção da velocidade de Vzinho do elétron é 65,5 graus. Qual é o passo da trajetória helicoidal do elétron? Bom, a gente pega a equação dos vetores e a do período, e assim a gente pode calcular a velocidade Vzinho do elétron. Então, a gente substitui os valores e podemos conhecer o passo P. É bem simples essa questão, na verdade. É só a gente ter ciência de que a gente vai usar a equação do vetor e a equação do período juntas, tudo bem? E essa foi a apresentação do capítulo 28. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!